Agora desenvolvemos uma compreensão científica do Sol. Mas para as primeiras civilizações, o Sol era apenas um disco no céu cujo nascimento causava o dia e o pôr do Sol causava a noite. O filósofo grego Anaxágoras foi uma das primeiras pessoas a oferecer uma compreensão científica do Sol. Segundo ele, o Sol era uma gigantesca bola de metal em chamas e a Lua refletia a luz do Sol. Por esta heresia, ele foi condenado à prisão e à morte, mas por causa da intervenção de Péricles, sua prisão foi suspensa. A compreensão científica do Sol desenvolveu-se passo a passo através de observações da Terra em anos posteriores. Foi apenas em 1959 que a era da observação do Sol baseada no espaço começou com o lançamento das missões Pioneer 6, 7, 8 e 9 da NASA. Ao longo de todos estes anos, foram recolhidos muitos dados sobre o Sol e o seu interior. Tanto é verdade que hoje em dia os cientistas podem prever até certo ponto quando uma explosão surgirá do Sol e de qual região. Venha, junte-se a nós enquanto exploramos alguns fatos alucinantes sobre nossa própria estrela, nosso Sol. Bem-vindo ao Orbit PT. Embora para nós o Sol seja muito importante, o nosso Sol é na verdade uma estrela muito comum, apenas uma entre 100 mil milhões de outras que pontilham a nossa Via Láctea. As plantas, a base da cadeia alimentar, só podem existir na Terra porque podem fotossintetizar a energia da luz do Sol para seu uso. E, portanto, toda a vida animal e humana no nosso planeta também existe. Mas não é isso, o Sol também determina o tempo, as correntes oceânicas, as estações e o clima na nossa Terra. A vida na Terra existe apenas porque o Sol nos fornece calor e luz. Você já pensou em como nasceu nossa estrela, o Sol? Nuvens de gás hidrogênio permeiam nosso universo. Há cerca de 4,5 mil milhões de anos, a explosão de uma supernova perto de uma dessas nuvens de hidrogênio enviou uma onda de choque através da nuvem. Isso fez com que a nuvem se comprimisse e o gás hidrogênio se reunisse em uma massa. Eventualmente, a pressão e o calor aumentaram o suficiente para que a fusão nuclear começasse no núcleo desta massa, dando origem ao que hoje conhecemos como nosso Sol. O Sol está a 93 milhões de milhas de distância de nós, e essa distância é conhecida como uma AU ou unidade astronômica, e é usada como padrão para medir distâncias a outros corpos distantes. Embora a luz seja a coisa mais rápida que conhecemos, ela tem uma velocidade limitada de 1,86,000 milhas por segundo. Portanto, a luz do Sol também leva um tempo finito para chegar até nós, que é de 8 minutos e 19 segundos. Então, quando vemos o Sol, estamos na verdade vendo como ele estava há 8 minutos. O Sol é enorme, com um diâmetro de 8,64,600 milhas. 109 terras poderiam alinhar-se dentro do diâmetro do Sol. Você sabia que o Sol é tão grande que representa 99,86% da massa total do Sistema Solar? Um facto intrigante sobre o nosso Sol é que a temperatura da superfície do Sol é de 5.772 Kelvin, enquanto a temperatura da sua atmosfera exterior ou coroa é de 5 milhões de Kelvin. Como pode a temperatura da atmosfera externa ser muito mais alta do que a da superfície? Esta é uma questão que tem preocupado os astrofísicos há anos, e encontrar a resposta para este enigma é um dos grandes desafios da astrofísica. Você já se perguntou do que é feito o Sol? 73% da massa do Sol é gás hidrogênio e o restante são outros gases. Mas estes gases estão na forma de plasma no nosso Sol. O plasma é simplesmente um gás com a maioria das partículas ionizadas, o que significa ter um número aumentado ou reduzido de elétrons. Um campo magnético que permeia todo o Sol controla os acontecimentos nele. Você ficará surpreso ao saber que, assim como a Terra, o Sol também gira em torno de seu eixo. O Sol leva entre 25 e 35 dias para completar uma única rotação. Além de girar em torno do seu eixo, o Sol também gira em torno do centro da Via Láctea e está a cerca de 26,000 anos-luz de distância do centro galáctico. O Sol leva impressionantes 250 milhões de anos para orbitar em torno do centro galáctico, que é chamado de ano galáctico. O belo design do nosso sistema Sol-Terra é tal que a atmosfera da Terra absorve os raios UV mais nocivos provenientes do Sol, enquanto os raios UV menos perigosos podem entrar. Você ficará surpreso ao saber que o Sol é na verdade branco, pois contém todas as cores do espectro visível.
A razão pela qual nós na Terra o vemos como amarelo é porque os comprimentos de onda azuis mais curtos são espalhados pela atmosfera terrestre. A cada segundo, o Sol funde 620 milhões de toneladas métricas de hidrogênio em hélio em seu núcleo, no processo de fusão nuclear. Isso não é incompreensível? Agora vamos olhar para a evolução do nosso Sol e espreitar o seu futuro. O ciclo de vida de uma estrela como o nosso Sol é muito fascinante. Atualmente o nosso Sol tem cerca de 4,5 mil milhões de anos. Depois que nosso Sol tiver cerca de 10 bilhões de anos e tiver consumido a maior parte de seu combustível, que é o hidrogênio, ele se transformará em uma gigante vermelha, consumindo mercúrio. Mas à medida que se expande, também ficará mais frio. Durante cerca de 1.000 milhões de anos, continuará a existir nesta fase de gigante vermelha. Neste ponto, o núcleo da gigante vermelha explodida não permanecerá quente o suficiente para se opor à gravidade e cederá à gravidade. Seu núcleo entrará em colapso, levando à explosão das camadas externas. Nosso Sol, neste ponto, engolirá todos os planetas até a Terra. O Sol não estará muito estável neste momento e continuará a expelir as suas camadas externas. O núcleo quente remanescente após esta fase é o que chamamos de uma anã branca. Uma anã branca tem o tamanho da Terra, mas pesa tanto quanto o Sol, o que a torna um objeto superdenso e superquente com imensa gravidade. Subramanian Chandrasekhar, um físico indiano-americano, estabeleceu um limite máximo para a massa das anãs brancas. Ele descobriu que uma anã branca que pesa mais de 1,44 vezes a massa do Sol, não será capaz de resistir à gravidade e explodirá como uma supernova. Chandrasekhar, que também dá nome ao famoso Observatório de Raio-X Chandra, ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho sobre a evolução estelar. Espero que você tenha gostado desses fatos surpreendentes sobre o nosso Sol. Orbit.